Bom, pessoal, hoje, dando sequência na série, nós vamos fazer o 440C, ou eu poderia fazer um vídeo sobre cada um desses aços, mas não seria muito honesto, gente, porque, como eu já falei, essa família da Sandvik é basicamente o mesmo aço em termos bem generalizados, tá? Obviamente, não são o mesmo aço, mas as características metalúrgicas para uma lâmina são muito assemelhadas. É lógico, cada um tem a sua distinção particular, mas digamos que, a grosso modo, eles são intercambiáveis, tá? Ou seja, você vai estar bem assistido se escolher um, outro ou outro, ok? Então, vai ser o 12C26, o 13C27 e o 14C28N. Vamos considerar a família contra o 440C, certo? Quem acompanha o canal, obviamente, já sabe minha posição pessoal. Eu sou radicalmente favorável a esta família, tá? Mas isso é opinião pessoal minha, apesar de que sempre que eu dou minha opinião pessoal, eu procuro embasá-la. E aí eu procuro embasá-la em fatos técnicos. Minha opinião é questionável. Fato técnico você pode até questionar, pode até não concordar com eles, mas aí você tem que contra-argumentar com outros fatos que comprovem a sua opinião, certo? Simplesmente falar, eu gosto, eu não gosto, não quer dizer nada, certo? Então vamos lá. O 440C, gente, vamos de novo àquelas velhas tabelas do Dr. Larry Thomas, tá? Volume de carbonetos, certo? Volume de carbonetos. O 440C está aí na casa de 12,5, tá? Isso a gente sabe que tem uma relação com a retenção de fio lá no teste Catra, tá? O 12C26 é 5 e pouco, tá? O 13C27, ó, o 12C27, tá? 12C27 é 5 e pouco. O 13C26 é 6. E o 14C28N é quase 7, mas aí somando os nitritos. São carbonetos mais nitritos, tá? Então vocês veem que eles têm basicamente a metade do 440C. Isso vai conferir algumas características metalúrgicas interessantes, como, por exemplo, tolerância à fratura. Na escala do Dr. Larry Thomas, o 440C com 58, 59 de dureza vai estar ali num número 5, 6, tá? Nessa tabela do Dr. Larry Thomas. O 12C27, gente, vai estar lá na casa dos 45. O 13C26, o 12C27 com 58, 59, tá? Se você baixar a dureza, aumenta esse número. O 13C26 com 60 está na casa dos 40. E o 14C28N na casa de 61, 62 está na casa de 30. Então, a família é muito mais tolerante à fratura que o 440C. Ah, Cabral, e a retenção de fio? Então vamos lá para os números agora do teste Catra. O 440C com 58, 59 está ali em torno de 430 de número de TCC, que é um número, eu já expliquei, é
você faz uma equação em que você vê a quantidade de cartões cortados, a extensão cortada de cada cartão somada a cada um. Então você tem um número absoluto de TCC, que no caso do 440C com 58, 59 é 430. E o 12C27 com 58, que é o mais comum da gente achar esse aço, em torno de 340. Então é 100 abaixo, é mais ou menos isso. O 13C26 com 60 de dureza, 360, 370. E o 14C28N com 61, 62 de dureza, 415, então praticamente empata. Tá? Cabral, por que esses aços trabalham com dureza mais alta que o 440C? Aí, dois motivos basicamente, três na verdade, tá? Proporção carbono-cromo, tá? Isso é muito importante. Essa proporção já vai ajudar a determinar o tamanho dos carbonetos. Na média, todos eles estão aí na casa dos meio micron, tá? Enquanto a média dos carbonetos do 440C é 20, 25 microns, tá? E o volume de carbonetos, que aqui a média é 6, aqui a média é 12,5. Então, o que acontece, gente? Isso propicia que esses aços possam ser trabalhados em durezas mais altas, ou seja, a dureza da matriz vai conferir uma melhor retenção de fio também, não é só o carboneto que determina isso, e com esses carbonetos pequenos e tamanho pequeno de grão de matriz, a energia necessária para fraturar esses aços também vai ser mais alta. Como nós vimos, 45, 40 e 30, para durezas de 58, 60, 61, 62. Tá? Então, aqui você já começa a ver algumas vantagens. Microdente. A família é mais ou menos a mesma coisa. Ela dificilmente dá microdente. Tá? Mesmo nessas faixas de durezas, vamos dizer, mais ideais para ela. Tá? O 440C dá pouco microdente se você trabalhar no ângulo ótimo de fio para ele, que é em torno de 15 graus, o bom 440C. Essa família, nessas durezas, apesar de que o 12C27, 58 é uma dureza mais baixa para trabalhar nesse ângulo ideal, mas ele trabalha muitíssimo bem com 10 graus de cada lado. Os outros dois, melhor ainda, porque atingem durezas mais altas. E trabalha para cortes não muito exigentes, fácil com 7 graus de cada lado. Então aceita fios ainda mais agudos, tá? E mantém esses fios. Que mais? Resistência à oxidação. Essa eu fiz questão de trazer o meu 13C26 de uso. Se vocês perceberem, algumas manchinhas de oxidação aqui, tá? Deixa eu movimentar para ver se fica bem claro, tá? Por quê? Justamente a parte que foi desgastada para melhorar a geometria de dorso dele, sem dar acabamento. Isso aqui tem meses e meses no uso, sem nem pegar uma bucha lado amarelo com sabão e passar. O máximo é passar debaixo d'água e passar o dedo, gente. Inclusive, eu sequer retoquei o fio. E ontem teve supermercado, ele estava junto, cortando inhame, cortando fruta, uma série de coisas. Silêncio. Vocês notem como que o fio está meia boca.
uma passadinha numa haste cerâmica resolveria isso. Mas querem ver uma coisa? Mesmo fio meia boca, olha lá. Esse é o fio meia boca, tá? Porque vocês querem ver o que é um bom fio para esses aços? É isso aqui, ó. É uma suavidade, gente, impressionante. Impressionante. Mesma coisa o 14C28N. E essa lâmina aqui, 61 de dureza. É suave, mas o 440C, gente, não fica tão atrás assim. Mas quando você está cortando, você percebe que esses aços são mais suaves. Ah, eles trabalham bem também com fio agressivo? Muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Então essa não é a questão. Então vamos lá. Resistência à oxidação. Na tabela que o Dr. Larry Thomas converteu de 0 a 10, o 440C, gente, trabalharia com 7,5, tá? O 12C27 trabalharia com 7,7, ou seja, um pouco melhor do que o 440C. O 13C26 trabalharia com 7,01, um pouco pior do que o 440C, tá? Por isso que, sempre lembrando, com acabamento sem polimento, basicamente lixa 150, depois uma pedra 400, é isso. E uma passada no strop, tá? Então você vê nitidamente padrão de riscamento, de lixamento aqui. Meses de uso contínuo no bolso e tal, e ele tem mancha, tá? Se eu passar uma borracha mais forte, provavelmente ela sai. E o 14C28N, que é o mais inoxidável dele, 8,8. Então 7,5, 8,8, 7,7. Ah, Cabral, então eu posso escolher de acordo com a oxidação? Lógico que pode. O critério, gente, sempre vai ser da pessoa. Então, se você vive na orla marítima, gosta de muita pesca embarcado, mora em região pantanosa, ou seja, no Brasil Central, ali na região do Pantanal. No Brasil, você não tem queda de neve com frequência para usar sal para derreter a neve. Então, mas nessas condições, se você quer o aço ideal, o 14C28N é a sua escolha. Ah, quer dizer que o 12C27 vai oxidar e ele não? Não, gente. Quer dizer que vai ser mais difícil dele oxidar do que o 12C27. Sendo que o 12C27 já é um pouquinho mais difícil de oxidar que o 440C. Que, como vocês podem ver, nem marca de oxidação ele tem. A lâmina é um polido esfumaçado, tá? Não mais do que isso, mas se você precisasse de maior tolerância à oxidação, bastaria polir a lâmina, tá? Porque 7,5 é um excelente número de tolerância à oxidação, tá? Cabral, então qual que eu devo escolher? Ô, gente, aqui, como eu falei, como opinião pessoal, gosto pessoal, eu sempre vou preferir essa família. Porém, vamos a alguns detalhes. Nessa categoria de lâmina, o 13C26 você praticamente não vai achar, gente, a não ser de segunda mão, pelo menos para canivete. Talvez faca tenha alguém fabricando, mas eu não sei.
Então, em canivete, você praticamente não vai achar. Quem fabricava era a Buck, a Kershaw e acho que só. Nenhum dos dois fabrica mais em 13C26. 13C26, tá? Nenhum dos dois fabrica mais. Então, esse aço, você dificilmente vai encontrar uma lâmina que não seja de segunda mão. O mais comum é você achar o 12C27 e o 14C28N. Cabral, qual dos dois é melhor? Aí é que tá, gente. Como eu já falei, as características são muito assemelhadas. A diferença principal, em tese, seria a dureza máxima de trabalho. Que esse aqui ficaria em 58, 59, esse aqui ficaria em 61, 62. Qual a realidade? A gente encontra esse aqui de 56 a 58, tá? É o mais comum. E a gente encontra esse daqui de 56 a no máximo 60, tá? Então eu pergunto para você, vale a pena você pagar o dobro ou o triplo por um 14C28N, que vai ter 58, 59 de dureza, do que um 12C27 que vai ter 58 de dureza? Não, gente, não seria uma escolha inteligente, porque nessa dureza, com bom tratamento térmico, ambos os aços vão te entregar praticamente a mesma coisa. Então não justifica você pagar 2, 3 vezes mais, tá? E como para essa categoria de aço, principalmente o 12C27, você encontra fabricantes com bom tratamento térmico, como é o caso da Sanremo, a faixa de preço é igual a do Ganso 440C, às vezes até um pouco mais barato. Então, qualquer um dos dois aços que você escolher, você vai estar muito bem servido, tá? Apesar do meu gosto pessoal recair sobre esse, sempre que eu tiver duas lâminas iguais ou assemelhadas, 12C27, 58 de dureza, 440C, 58, 59 de dureza, eu vou sempre escolher o 12C27 por questão de gosto pessoal. Mas eu estaria tão bem servido quanto se eu escolhesse o 440C da Ganso, por exemplo. Aqui, eu diria, para você determinar a sua escolha, aquela lâmina que te atrai mais, seja pelo formato de cabo, formato de lâmina, tipo de empunhadura que tem lá no cabo, não importa, ela te atraiu mais, 440C ou 12C27 ou 14C28N, se você achar no mesmo preço, escolha qualquer uma. Você vai estar muitíssimo bem servido, gente, tá? Não é para falar assim, esse é muito superior. Cabral, mas se o 14C28N com 61, 62 tem basicamente a mesma resistência, a mesma tolerância à abrasão que o 440C, ou seja, vai ter quase o mesmo número de catra, 430 contra 415, e esse aqui tem uma tolerância à oxidação de 8,8 e esse de 7,5, e a energia de fratura desse é 5 e a desse é 30, esse é muito melhor. Gente, na prática do dia a dia, como eu já falei, essas diferenças você não vai ver tão nitidamente assim, não, tá? Então, o que importa aqui é um bom tratamento térmico, uma boa geometria, é a coisa primordial, e depois o aço vai fazer a sua mágica, que nem é tão mágica assim como nós já vimos, né? Então, ele não deveria ser o seu fator principal decisório. Seu fator principal decisório deveria ser geometria, tá? E preço. Como preço, pelo menos para o 12C27 e 440C, nós vamos achar faixa de preço muito assemelhada,
eu diria para você escolher não pelo aço, mas pela lâmina que mais te atrai. Vamos supor, se você tivesse na dúvida entre essas duas lâminas, uma em 440C, uma em 12C27, qual aço eu escolho? Não é qual aço a pergunta, é qual lâmina você acha mais interessante para você. Eu não quero nem saber o motivo, se é por beleza, se é por geometria. Aquela que você fala assim, não, essa lâmina vai me dar gosto de usar. Aí você escolhe. Tanto faz se for 440C, tanto faz se for 12C27. Cabral, por que você não está incluindo nisso o 14C28N? Por uma questão de preço, gente. O hype nesse aço é muito grande atualmente, mesmo sendo considerado por muita gente um aço comum de entrada. É um aço excepcional para a lâmina de corte, como são os dois meio-irmãos dele. Só que o fabricante percebeu que muita gente pegou o hype desse aço 14C28N, então o que fez? Botou o patamar de preço lá em cima. Às vezes você tem duas lâminas idênticas, uma em 14C28N, uma em 12C27. A 12C27 custa $20. A 14C28N custa $40. Mesma lâmina. Justifica pela faixa de dureza trabalhada, que aqui costuma ser no máximo 58 e aqui no máximo 60, você pagar essa diferença? Não justifica. A não ser que você já tenha usado o 12C27 polido e você vive na orla brasileira, que tem a salinidade. E você percebeu que a lâmina do seu canivete, mesmo polida, mancha muito. Nesse caso, provavelmente o 14C28N vai manchar bem menos. Se isso é um fator que te incomoda muito, você vai decidir com o seu bolso se vale a pena você pagar o dobro por essa lâmina. Agora, imaginem uma situação. Você tem o 12C27, acabamento polido, custando $25, vamos colocar por aí. E tem o 14C28N jateado, custando $40. Ele vai enferrujar mais do que o 12C27, simplesmente por causa do acabamento superficial. Porque quando você jateia, em números absolutos, você aumenta e muito, quase dobra praticamente, aliás, dobra quase, a superfície da lâmina exposta a fatores oxidantes. Então, além de você ter uma superfície muito maior, dado ao jateamento, você tem maior capacidade daquilo acumular microsais de sal. Então, essa lâmina jateada vai ter maior tendência em 14C28N, vai ter maior tendência de oxidar do que uma lâmina em 12C27 polida. Esses detalhes você tem que considerar, gente. Senão você acaba tendo um desgosto com uma coisa que era perfeitamente previsível, tá? Então, como eu estou falando, para essa família de aço, tá? Que basicamente vai ser descartado o 13C26, porque não se acha praticamente quem fabrique mais com esse aço. Você vai ter o 12C27 e o 14C28N, sendo que normalmente os preços do 14C28N vão ser bem mais elevados que o 12C27. Por quê? Porque o 12C27 é um aço considerado pelo pessoal ainda mais comum. É um aço encontrado em lâminas como mora, em lâminas como aquele canivete francês que eu não tenho nenhum, nem nunca tive. Como é que é o nome dele, gente? Opinel, tal. E uma série de outras lâminas baratas mundo afora.
Então, o nome 12C27 não impressiona muito o consumidor, apesar do desempenho ser muito bom. Já o nome 14C28N está mais associado a lâminas mais chiques, com maior hype, com maior apreciação entre o consumidor, quando, na verdade, ela só vai ter essas diferenças, como eu mostrei, como aqui o teste Catra, dando em torno de 340 e aqui 415, mas quando essa tem 58 e essa tem 61, 62. Na prática, você não vê quase o 14C28N com 61, 62. Você, na prática, o mais comum é vê-lo com 58, sendo que alguns fabricantes o produzem com 60 de dureza. Ah, Cabral, se eu tiver o 12C27 com 58 e o 14C28N com 60, a diferença é tão grande assim do desempenho? Não. Na prática, no uso cotidiano, no uso real, o desempenho vai ser basicamente a mesma coisa. Todos dois vão ser difíceis de dar microdente, todos dois vão ter relativa dificuldade em enrolamento nessa dureza de 58 para cima, tá? E vai ser muito semelhante ao 440C, gente. É por isso que eu estou falando. Quando o preço for no mesmo patamar, a sua decisão vai recair sobre a lâmina que mais te atrai. Não vai importar se ela é 440C da Ganzo ou 12C27 da Sanremo, tá? E não é só a Sanremo que produz o 12C27 com qualidade, não. A Mora produz um 12C27 excelente, só que mais voltado para a faca, tá? Você tem outros fabricantes que produzem 12C27, mas normalmente de boa qualidade, mas são mais caros do que a Sanremo, tá? Então você só escolheria outro fabricante se aquele modelo de lâmina não encontra nada assemelhado na Sanremo, que costuma ser mais barato. E tá certo, há vários e vários anos atrás, a Sanremo tinha uma certa inconsistência na qualidade do tratamento térmico. Você tinha lâminas muito boas e lâminas não tão boas em 12C27. Mas com o passar do tempo, eles viram que valia a pena investir no controle de qualidade porque criava respeitabilidade, criava confiança na comunidade usuária. Então, hoje em dia, eu diria que as lâminas da Sanremo são bem mais consistentes em qualidade, tá? Então, gente, é isso. Você tem uma família de aços que hoje basicamente se resume ao 12C27 ao 14C28N, que vão ter um desempenho muito parecido com o 440C. Ah, Cabral, eu abuso muito das minhas lâminas, eu forço muita semente de abacate para abrir, eu forço muita noz para abrir, eu forço muito tubérculo muito duro para abrir. Tá, então talvez sua escolha mais inteligente recaísse sobre o 12C27 ou 14C28N, que é o 440C. Significa que essa lâmina vai quebrar fazendo isso? Provavelmente não, gente. Provavelmente não. Mas como nós vimos, essa aqui é o quê? 9 vezes mais tolerante à fratura. Essa aqui é o quê? 6 vezes mais tolerante à fratura. Quando com 61, 62. Se tiver 60, vai ser provavelmente 7 vezes mais tolerante. Então, gente, por esse vídeo, o resumo é: como os preços são assemelhados nessas duas aqui, 12C27, 440C da Ganzo, tanto faz você escolher uma ou outra. Escolha a lâmina que mais te atrai. Se o preço é basicamente o mesmo, tá? E o 14C28N? O problema é que o preço está muito mais elevado do que o desempenho que ele te entrega, sendo que o máximo desempenho dele vai estar na faixa de dureza 61, 62,
E esse tipo de lâmina você quase não encontra no mercado, tá? Então, vamos supor que você tivesse duas lâminas exatamente iguais, uma em 12C27 e uma em 14C28N. Uma custa $20, a outra custa 40. Essa está com 58, a de 14C28N está com 59. Para que você vai pagar o dobro na 14C28N para ter basicamente o mesmo desempenho? Burrice. A não ser naquela condição muito especial que eu falei. Você viva na orla, já teve um bom 12C27 e ele manchou. Em mesma condição, com o mesmo acabamento superficial, provavelmente o 14C28N não vai manchar, tá? Aí você decide se vale a pena pagar o dobro, porque é a realidade do mercado. O 14C28N a gente costuma achar pelo dobro ou triplo do valor do 12C27. Aí é uma decisão individual de cada um, tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.